Bora lá, galera. Então, a gente estudou primeiro o circuito em série, agora vamos ver o paralelo, tá? Circuito com resistores em paralelo, tá? Paralelo. A tinta tá acabando, mas vai dar certo. Ó, vamos lá. Ó, o mesmo potencial vai ser fornecido, só que agora eu vou ter aqui, ó, resistores ligados não sequencialmente, mas de maneira paralela. Vou colocar 3 aqui, tá? Vamos ver aqui. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Bora lá. Primeiro, tem uma diferença de potencial aqui na bateria, um potencial V qualquer. Isso faz com que uma corrente elétrica surja no circuito, já que ele está fechado no outro polo. Então aqui chega a mesma corrente I. No entanto, aqui nesse ponto a gente encontra um nó, certo? Um nó aonde a corrente elétrica acaba se dividindo, eu vou chamar de I2 para cá e I1 para cá, percorrendo o resistor 1. A corrente I1 e a I2 são frutos da corrente I, portanto, pela lei dos nós de Kirchhoff, nós vamos encontrar que I nada mais é do que a soma de I1 mais I2. I é I1 mais I2, tá? Calma, vai surgir aqui agora. Bem aqui nesse nó, a corrente I2 vai se dividir também. Vou colocar aqui I3 para cá e I4 para cá, ó. E aí, aplicando novamente a lei dos nós, só que no segundo nó, aqui eu também tenho um nó, no segundo nó eu tenho que a corrente I2 é I3 mais I4. Veja só que I3 é a corrente que percorre o resistor 3, tá? I4 é a corrente que percorre o resistor 2. E os dois, I3 mais I4, se reúnem nesse nó novamente. Portanto, nessa malha aqui, a corrente que flui aqui, ó, é a junção de I3 mais I4. Portanto, I2 novamente. I2 passa lá em cima assim, passa aqui embaixo assado, tá? Dessa maneira. E I2 encontra com I1, bem aqui nesse nó. E a junção de I1 mais I2 dá novamente a corrente I que volta para a bateria. Então perceba só que agora eu não tenho mais a mesma corrente percorrendo todos os resistores, como acontecia no circuito em série. Lá no circuito em série, lembrando, era assim, ó, um ligado no outro, a corrente que passava aqui era a mesma que passava aqui, era a mesma que passava aqui. Ou seja, todos os resistores eram percorridos pela mesma corrente. Aqui não. Cada um vai receber uma corrente que pode ou não ter o mesmo valor. Pode ou não ter o mesmo valor. Como que vai ser determinada essa questão dos valores das correntes? A gente precisa ter em mente que, olha a observação que eu vou colocar aqui, quanto maior a resistência, menor a corrente. É por isso que a resistência chama resistência, porque ela resiste a passagem de elétrons, tenta impedir o fluxo de elétrons. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser o fluxo de cargas, tudo bem? Então, se o resistor 1 for muito maior do que o 2 e o 3, é óbvio que a corrente maior vai passar para cá, enquanto que a corrente menor migra para cá. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Consequentemente, quanto menor a resistência, maior a corrente, que são inversamente proporcionais. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, de maneira gritante,
ao potencial fornecido pela bateria. Estou aqui, ó, olhando para o polo de alto potencial. Está aqui fornecendo 10, 20, 30, 100, 1000 volts. O potencial fornecido pela bateria aqui, ele é levado adiante através dessa malha. E observe que eu tenho esse potencial aqui. E quando eu olho para o próximo resistor, eu não encontro nenhum elemento de circuito aqui para derrubar o potencial. Portanto, o potencial que eu tenho aqui V é o mesmo que eu tenho aqui V, é o mesmo que eu tenho aqui V e é o mesmo que eu tenho aqui V. Percebeu? Todos os três resistores estão percebendo o mesmo potencial da bateria ao mesmo tempo. Todos eles estão ligados na mesma face da bateria V. Todos eles ligados na mesma face da bateria V. Por isso estão percebendo o mesmo potencial. E apesar de cada um oferecer uma resistência que pode ser igual ou não, e aí cada um vai derrubar o potencial aqui, ó. Eu tenho uma queda devido ao resistor 1, eu tenho uma queda devido ao resistor 2, eu tenho uma queda devido ao resistor 3, ó, queda, 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 aqui. Essas quedas em módulo V1 serão iguais, V2 e V3. Essas quedas serão iguais. Por que elas serão iguais? Porque quando eu passo os resistores para o lado de cá, está todo mundo ligado na mesma face inferior da bateria. Portanto, está todo mundo sobre o mesmo potencial inferior. Quanto que é o potencial aqui embaixo? Que é o potencial aqui desse lado da bateria? Quanto que é aqui embaixo? Zero. Todo mundo a zero. Todo mundo a 0 volts. Ali embaixo. Ou seja, todos os resistores, tendo valores diferentes ou não, vão derrubar o mesmo potencial. Como que eles podem derrubar o mesmo potencial se os valores das resistências forem diferentes? A corrente vai ser diferente também. E a corrente vai se adequar. Lembra da lei de Ohm? O potencial é a resistência vezes a corrente. Se o resistor for diferente, a corrente também será, para que a queda de potencial seja a mesma em todos eles. V1, V2 e V3. Todos eles terão a mesma queda de potencial. Agora, já entendi que as correntes podem ser diferentes no circuito paralelo. Já entendi. No circuito paralelo eu tenho correntes possivelmente diferentes. Correntes possivelmente diferentes, tá? Vai depender dos valores das resistências. Se as resistências forem iguais, as correntes que vão passar serão iguais também, porque oferecendo a mesma resistência, eu vou ter a mesma corrente. Agora, se eu tiver resistência diferente, a corrente vai mudar. Beleza? Tranquilo. Então, correntes possivelmente diferentes aqui. Aí, o potencial percebido é igual. Lembra que no em série tinha uma queda de potencial de um para o outro, cada um percebia um potencial diferente. Agora aqui não, eu tenho a mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial da bateria nesse caso, né? Então eu tenho aqui o V vermelho para todo mundo em cima e 0 volts aqui embaixo, que é o polo da bateria inferior. Show! Uma convenção zerada. Tá lá, tranquilo. O que mais a gente pode falar do resistor em paralelo? Como trocar? Como que eu faço para trocar as três resistências por uma resistência equivalente? Como que eu vou trocar por uma resistência equivalente? Como que eu faço para tirar esses três resistores aqui e colocar um único resistor e esse resistor ser equivalente, ou seja, esse resistor proporcionar no circuito a mesma corrente I que eu tenho lá em cima, de frente ao mesmo potencial V. Como que eu faço para colocar um resistor que seja equivalente, ou seja, gere a mesma corrente I para o mesmo potencial V? Como que eu vou fazer isso? Bom,
Lá na resistência em série, lembrando de novo lá da série, você tinha lá resistor 1, resistor 2, resistor 3, para poder fazer a resistência equivalente bastava somar, né? R1 mais R2 mais R3, todos que tivessem lá, né? Do R1, R2, R3. Esse é o sério. Mas em paralelo, o paralelo você vai fazer o seguinte, ó. É uma soma dos inversos. R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E essa equação ela é muito massa. Essa equação ela é muito massa. Por que ela é muito massa? Porque se você observar em série, a resistência equivalente ela é sempre maior do que qualquer valor que eu tiver aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, o resistor 1, vamos supor que ele seja de 1K, o resistor 2 seja de 2K, 2.000, 1.000, o resistor 3 seja de 3K, 3.000, a resistência equivalente em série vai ser 1, 2, 3, 1, 3, 6K, ou seja, a resistência equivalente ela vai ser sempre maior do que qualquer valor que está lá, porque eu vou sempre somar eles, beleza? Agora aqui não, aqui a resistência equivalente vai ser sempre menor que o menor resistor. Por exemplo, se o resistor 1 aqui valer 1, o resistor 2 valer 2, o resistor valer 3, qual é o menor valor que tem aqui? Não é 1? A resistência equivalente tem que ser menor do que 1. Tem que ser menor do que 1. E vai gerar a mesma corrente. Vamos virar e fazer questão? Para a gente aplicar isso aqui nos exercícios? Tem uns aí. Quer tempo para copiar alguma coisa? Sim. Então vai.